Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Chega de Desculpas, o primeiro podcast que traz informações sobre emagrecimento infantil e desenvolvimento infantil integrativo juntos. E hoje vamos falar sobre consciência da criança em relação ao seu próprio peso. Eu sou Bianca Silveira. Eu sou Fernanda Mello. E eu queria saber de você, Fernanda, se a gente tem idade, se a gente precisa saber a idade certa para falar com a criança que está acima do peso, para falar sobre esse problema e como conversar com essa criança que está acima do peso. Tá. É muito importante, o Bia, a gente. Eu vou trazer aqui muitos conceitos da minha linha de atuação que eu sigo e do que eu acredito que está voltada para a antroposofia, do que me norteia hoje, do que me traz clareza hoje sobre o desenvolvimento e esse olhar mais integrativo para o desenvolvimento da criança. É muito importante a gente compreender que a criança ou o pequeno jovem, o pré-adolescente, até mesmo adolescente, eles ainda não têm o cérebro, isso aqui é um pouco de neurociência também, né? Eles ainda não estão com o cérebro pronto para receber determinadas informações e estímulos de fora. Então, a gente tem sempre que ter é muito importante a gente ter este cuidado e fazer esse crivo, né, do que a gente expõe e de como a gente expõe as verdades e as mazelas do mundo, né? Porque às vezes eu vejo que os nossos pais, né, e eu me coloco nesse lugar também, nós ficamos muito preocupados muitas vezes em ou querer trazer muita verdade, de querer fazer com que as nossas crianças aprendam e compreendam e saibam muitas coisas, e quer trazer muito a verdade, porque eles têm que saber, porque têm que conhecer, porque a vida é assim, porque o mundo é assim e tal. No entanto, essa pressa que nós adultos temos, muitas vezes, ela pode Não é ser compreendida. demais, exatamente. E ela pode ser demais para essa criança em razão desse processo de amadurecimento que ela ainda está passando. Sim. E aí sim, agora eu vou entrar mais nesses conceitos do que eu acredito que vem desse olhar da antroposofia, que é com relação aos setênios, né? A gente fala na antroposofia, né, que existe a criança, a gente divide em setênios, né, e aí você tem esse processo de crescimento e de amadurecimento, né, desse indivíduo, dessa apropriação de você mesmo, do eu, que a gente chama, né, que a gente se tornar um adulto, um jovem adulto, que começa ali no nascimento e vai até os 21 anos, né, e aí isso a gente divide em setênios, que são 7 anos. Então, então nesse processo do nascimento até os 21 anos, nós temos, então, 3 setênios, né? E em cada setênio, as crianças, né, nós já passamos por isso, né? Mas em cada setênio, dentro da nossa biografia, a gente tem um lema, né? A gente tem processos e conquistas que são adquiridas próprias daqueles setênios. Então, quando a gente pensa numa criança do primeiro setênio, é uma criança que ela está chegando no mundo, né? Ela está passando pelo primeiro processo ali onde ela vai vivenciar o primeiro e segundo processo de apropriação desse eu, né? Dessa tomada de consciência de quem ela é nesse mundo, né? Passando por vários processos de desenvolvimento que a gente já bem viveu alguns, né? Aos né? trancos e barrancos, porque antigamente não tinha esse conhecimento que temos hoje. Exatamente. Quisera eu ter tido esse conhecimento antes de ter tido meus filhos. E aí eles vivenciam todas as suas crises e todas as suas fases do desenvolvimento. E, no entanto, nesse primeiro setênio, o grande aprendizado que essa criança tem é através da imitação, né? Então, essa criança, ela vai imitar tudo que... Tanto é que a gente vê as nossas crianças, né, falando. Eu lembro de uma cena que
para trazer um pouco, exemplificar aqui, mas eu lembro de uma cena com o Guilherme, quando ele tinha ali por volta dos 3 anos de idade, ele brincando com uma amiguinha, e eu não estava trabalhando na época, mas eu saía todos os dias para ir para academia de manhã. Uhum. E ele me via fazendo isso, de ir todos os dias para a academia. Aí ele brincando com uma coleguinha que estava, com uma amiguinha da escola que estava aqui em casa num playdate, ele virou e falou assim: eles estavam brincando. E eles brincam do quê? De vida real. Sim. Você pode olhar e observar a brincadeira da sua criança desse primeiro setênio. Do que eles brincam? Eles imitam a vida real. E aí ele catou bem uma bolsinha, colocou, tipo a bolsinha que eu carrego para ir para academia. Ele falou assim: tchau, tô indo trabalhar na academia. Ele, na cabecinha dele, no entendimento dele, fazendo a imitação, o jogo da imitação, ele entendeu o quê? Que a mamãe trabalhava na academia. Uhum. Então, mas isso é um exemplo lindo de se ver, mas é justamente para vocês compreenderem de que Eles copiam. é esse o processo de aprendizado que a criança tem do primeiro setênio, nos primeiros 7 anos, né? Que é a imitação. Aí, quando a gente pega aí dentro, vou trazer esse contexto do emagrecimento, né? Que é o seu tema, o seu grande tema, né, Bi? Como é que a gente traz e a gente ensina para a nossa criança desse primeiro setênio a importância dessa questão do emagrecimento? Você não vai falar para essa criança: olha, você precisa emagrecer. Você não vai trazer essa consciência para essa criança nessa fase de idade, porque ela não vai conseguir entender o que é emagrecer. Ela entende o que é um copo, ela entende o que é uma caneta, ela entende o que é uma bala, ela consegue. Exatamente. O que é um ela entende aquilo que ela vê. Isso. Ela entende aquilo que ela faz. E ela entende aquilo e ela imita tudo aquilo que os adultos fazem. Uhum. Então, como é que a gente mostra e como é que a gente comunica e como é que a gente ensina essa criança do primeiro setênio? Através das nossas atitudes como adultos. Então, é através do adulto responsável. Então, é o pai, é a mãe, é o educador. Então, é nesse momento que a gente tem que assumir essa responsabilidade de construir, se você tem essa oportunidade de fazer isso agora, mas de você construir desde já, desde esse primeiro setênio, uma rotina de hábitos saudáveis, uma rotina alimentar saudável, oferecendo alimentos que sejam saudáveis. Por quê? Porque ela ainda não conhece e ela não sabe, ela ainda não foi apresentada para esse universo aonde você tem o doce, o açúcar, a bala, e quando acontecer, você já vai, aquilo que a gente já fala sempre, né, nos nossos episódios aqui, que é a questão da comunicação. Você não vai falar: você não vai comer isso porque isso engorda. Sim. Ela não consegue entender isso, ela não sabe o que é engordar. E isso é muito filosófico, muito abstrato para ela. E ela ainda não consegue lidar com isso, também não consegue lidar com conceitos muito prontos. E a gente não entrega para essa criança isso. Então, você não come porque porque aqui em casa a gente não come a bala, o bolo. Apesar de que eu sei que você compartilha receitas saudáveis, né, que podem e que podem ser que não excluem a criança de uma vida normal. Exatamente. Ela só vai selecionar ingredientes mais saudáveis, mas aquele bolo com aquela cobertura cheia de açúcar e tal. Então, não é que você não vai comer porque você não pode. É que aqui em casa a gente não come esse chocolate, em casa a gente não come essa bala, a gente não come chiclete, a gente não come esse tipo de sorvete. Não toma refrigerante. A gente não toma refrigerante. Meus filhos nunca tomaram refrigerante. Eu tenho 7 e 9 anos, praticamente. Então, é tudo através da... E aí, você, como adulto responsável, é você que oferece, não é a criança que escolhe. Exato. Ou ela escolhe, mas dentro daquilo que você oferece. Ela escolhe dentro daquilo que ela tem a opção ali de ver. Ela tá vendo, ela tá olhando a mãe e o pai tomando. Por que a criança não pode? Né? E, nossa, eu já vi criança tomando Coca-Cola em mamadeira. Eu já vi também.
Não consigo entender. Eu já vi Eu não também. consigo entender. E hoje, só complementando aqui uma coisa que me veio à mente, a gente tem tantos adultos buscando alimentação saudável, atividade física, uma rotina de qualidade, mas esse mesmo adulto não faz pelo próprio filho. Sim, Não entrega isso para o próprio filho. A mãe sim, não toma o cafezinho dela com açúcar, porque ela precisa emagrecer. Mas a criança come fine, a criança come todos os tipos de chocolate, toma o todinho da escola, come a bisnaguinha. Eu não é, consigo entender por que que não tem exatamente. congruência, né? E até por isso que a gente traz esses conteúdos aqui, para que você, mãe, que faz isso, que não toma um café com açúcar, comece a avaliar qual tipo de alimento a sua criança está consumindo. Por que que você Sim, tem que tirar agora, depois de adulto, mas a sua criança pode? É por sim, dó? Dó do quê? Né? Isso a exatamente. gente Aí tem que prestar atenção. essa dó é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente sente dó, quando a gente fica com pena, a gente tem que olhar para dentro. É, a nossa criança interna. Porque não é aquela criança que não é sobre aquela criança, é sobre você. É sobre a Uhum, gente. Então, se eu tenho dó, se eu tenho pena, é porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu não consigo lidar com aquela situação e aí eu transfiro para aquela criança. exato. Mas é algo interno. Então eu olho para mim e eu entendo. Não é aquela criança, ela não está sofrendo, ela não sabe nem o que é aquilo. Uhum, Agora, a partir do momento que você traz essa exposição, que você mostra, que você compartilha que essa criança vive isso e você apresenta para ela isso, você apresenta a bala fina, o chocolate, todo esse universo, aí sim eu experimentei, aí agora eu sei que isso é bom, virou porque real, virou real, materializei isso, conceituei que isso é sentiu o palatável, sabor, é existe isso, gostoso, porque palatável, tudo isso foi feito para ser palatável, foi de feito propósito. para trazer prazer e para mexer. E Não aqui vou que está o entrar nesse problema, mérito. porque traz prazer, traz alegria, é gostoso, é saboroso. Esse é o problema. A indústria faz Exatamente, direitinho, né? exatamente. A indústria. Só não é nutritivo. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente começa a trabalhar desde essa pequena infância, né, desde essa primeira infância, a gente consegue trabalhar esse conceito, né, do que é saudável para a criança, você vai estar construindo para ela uma referência de base Uhum, para que ela, quando adulto, não tenha que viver os processos que a gente vive hoje. exato. Ela tem Por, boas escolhas. exatamente, porque isso foi feito desde cedo e foi feito como base, e foi feito da Uhum. maneira correta. Não através de restrição alimentar, não através Proibição. de dietas mirabolantes e etc., mas sim através de construção de hábitos. E aí Uhum. hoje a gente vê, eu falo até por mim também, porque já vivencio essa guerra de pesos e etc e tal, por uma necessidade que hoje eu tenho consciência que é muito mais por saúde do que por estética, não é? A gente não está falando aqui sobre estética, a gente está falando sobre saúde, quase Saúde. não sai. Eu ia uma mistura de saúde com saudável, que é uma questão de saúde, é uma questão de longevidade, né? É uma Uhum. questão, é Escolha outra de questão. qualidade de vida. Exatamente. Mas hoje, assim, lógico, meus pais me deram o melhor que eles podiam dar com a referência daquilo que eles tinham naquela Sim. ocasião, que não se tinha essas informações, É até porque não tinha outra vida. internet do jeito que tem hoje. Então, a gente era oferecido, para a gente era oferecido, para a gente era exposto, mas também não tinha a mesma quantidade de industrializados que a gente Não tem tinha, hoje. Então, exato. O mundo também mudou. tem essa Tem, mudança, tem isso tem essa também. transformação. Hoje está tudo Mas, muito fácil. exatamente. E então, assim, como eu não fui exposta a essa realidade, assim, hoje eu tenho uma construção e uma dificuldade de construção de hábitos e etc., que é muito que vem ali daquela raiz. Ah, Sim. meus pais são culpados por isso? Não, não são culpados. Mas eles sim são Mas você está responsáveis mudando por a isso. próxima geração. Sim, Você está fazendo a exatamente. diferença para os seus filhos, porque você aprendeu e você aplica. Exatamente. Isso que é importante também, né? Tem tanto Exatamente. conhecimento hoje em dia, tem tanta gente falando sobre saúde,
Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Meus pais não são culpados daquilo, mas eles foram responsáveis, sim. Mas não é uma culpa deles, porque eles também não tinham essa informação. Agora, a partir de agora, a gente tem essa informação, a gente vai transformar. E essa é a grande virada de chave. Outra coisa importante da gente entender desse primeiro setênio é que eles acreditam, o lema do primeiro setênio é: o mundo é bom. Então, a gente tem que trazer para essa criança, ou tudo que ela olha para esse mundo, ela olha e ela acredita que aquilo é bom. Então, a gente tem que trazer essas referências do que é bom. É assim que a gente constrói um equilíbrio, né, para esse primeiro CT. Sim. Né? E aí, assim, a gente vem. Então, assim, só fechando, assim, para falar sobre esse primeiro setênio, aí a gente tem o que dentro desse setênio? A gente tem que evitar de verdade. É importante a gente evitar que essa criança ela seja exposta de forma geral a conteúdos e a informação, seja falada ou seja visual, eletrônicos, etc., que remetam e que tragam essa coisa das mazelas da vida. Mas aí eu estou alienando a minha criança. Não, você não está alienando essa criança. Ela ainda não entende. Ela ainda não entende sobre isso. Ela não está pronta para receber esse tipo de imagem. Porque esse tipo de imagem não vai trazer um desenvolvimento saudável para essa criança. Então, e até nessa época, desculpa te cortar, não, imagina. Se você traz muita informação, fala, né? Você vai engordar, você já tá gorda, para com isso, come demais, come devagar, que ansiedade. Você precisa mudar, isso aqui é uma criancinha até 7 anos, não tem essa noção do que a mãe tá falando. Só que isso vai enraizando, e ali você causa um trauma na criança. Né? Porque fica na cabeça dela, o que é engordar? Por que eu tô engordando? Se eu comer isso, eu vou engordar. E ela cria essa nova estrutura, esse novo neurônio na cabeça dela e cria esse trauma, né? Então, até por isso que eu falo sobre emagrecimento sem traumatizar, porque a forma que você fala, a forma que você conduz essa criança para o emagrecimento não depende dela, depende da mãe, depende das ações da própria mãe. É a partir da sua transformação que você tem a transformação da sua casa, da sua criança. Inclusive, até fazendo uma analogia, assim, nesse conceito, mas para trazer um pouco mais de clareza para isso, é que nem se você fala para uma criança, desliga essa, tá no chuveiro lá, tomando banho, a gente já falou isso, eu já falei isso, porque vai acabar a água, tem que desligar porque vai acabar a água. Ela não tem o entendimento de que existe uma caixa d'água, que na verdade vai acabar é a água da caixa d'água. Ela vai entender o quê? Que vai acabar a água do mundo. Do mundo, Entendeu? Mas ela não tem ainda repertório para trazer isso, né? Mas você percebe que o acabar a água é muito amplo, é muito abstrato, né? A mesma coisa é você trazer esse conceito tentar trazer esse conceito pronto do emagrecimento. Ela não tem ainda essa capacidade de compreender o emagrecer nessas terminologias. Assim. Então, a gente ensina e a gente comunica para essa criança sobre a importância de construção de bons hábitos, de construção de um senso estético, de construção de uma autoestima, através do quê? Através do nosso comportamento como adulto. Então, eu, mãe, que fico ali descabelada, largada, de qualquer jeito, que não me cuido, de pijama o dia inteiro. De pijama o dia inteiro e tal, meu roupa filho rasgada. Exatamente. Não estou falando que você tenha que, eu tenho que usar a roupa de grife ou qualquer coisa parecida. Não, mas é você ter dentro do seu senso estético, dentro do seu olhar, dentro da sua realidade, você ter esse autocuidado. Porque a partir do momento que você cuida de você, seja né, essa questão mais visual e tanto de alimentação, o seu filho, ele vai seguir por imitação. Porque, lembrando de novo, o primeiro setênio, ele entende que o mundo é bom e ele tem a imitação como forma de aprendizado.
E se ele vê que o mundo da mãe é assim, todo largado, desleixado, sem rotina, ou o mundo do pai não trabalha, não, né, vive vida fácil, a criança vai achar que o bom é isso, né? Exatamente. Porque o contexto é esse para ela. Então a gente tem Exatamente. que tomar muito cuidado mesmo, não tem jeito. Quando é para o emagrecimento, quando é para a educação, para qualquer área da vida dessa criança, a gente tem que olhar. E nesse primeiro setênio deu para entender que a criança ela não precisa saber que está em processo de emagrecimento. Conceitualmente, não. Tá. Não. Aí Próximo nós vamos setênio. para o próximo. O próximo setênio que vai ali dos 7 aos 14 anos, onde a gente pega essa entrada da puberdade, né? Essa pré-adolescência e esse comecinho da puberdade. A criança, só um parênteses, né? Que a criança desse primeiro setênio, ela vive um mundo muito lúdico, né? Então, isso é importante para ela. E por isso que ela não consegue trazer esse conceitual. Né? E é importante a gente preservar esse mundo lúdico. Quando a gente vai para esse segundo setênio, que ela vai estar mais preparada para começar a ter, a vivenciar esse mundo mais conceitual, né? A começar a ter, porque ela já tem mais consciência do pensar, então ela já consegue. É lógico que a criança do primeiro setênio pensa, não é exatamente isso, mas é assim, é uma compreensão mais consistente, né, e mais racional de algumas De coisas. corpo mesmo, né? De consciência Exatamente. corporal também. Isso, e cognitiva mesmo, né? Então ela já está mais preparada para receber algumas informações e conceitos mais prontos. Aí, assim, dentro da antroposofia, quando efetivamente começa o processo de alfabetização, a questão da escolaridade, o que não é a realidade dentro da grande maioria das pessoas, das crianças que estão na educação tradicional, que já foram expostas a esses conceitos e essa parte pedagógica, né? Falando das instituições educacionais, mas assim, como a gente acredita que só no segundo, né, a partir do segundo setênio, essa criança ela está mais preparada para esse mundo mais acadêmico, falando de conhecimento, porque ela está mais amadurecida, é quando a gente começa a trazer um pouco mais de informação também sobre a importância tanto da alimentação, sobre a importância. Então, aqui você começa a trazer um pouco mais de informação do que são os nutrientes saudáveis, aí você pode explorar mais sobre a necessidade da construção, de o que ela fez antes por imitação, e ela come a salada, ela come, não come determinados alimentos, porque a mamãe e o papai não comem, agora você vai falar para ela, olha, é importante a gente comer a salada, porque a salada ela faz bem para a saúde, você come ela antes, aí você pode até falar, olha, trazer alguma coisa, mas ainda assim não tão profundo, porque a gente ainda tem ali até uns 9, 10 anos, ainda muito o lúdico dentro dessa criança. Não é assim, fiz 7 anos, puf, não. Ela tá, é um processo. É um processo gradativo, onde ela vai cada vez menos tendo um lúdico, mas ela ainda tem muito do lúdico, e aí ela vai passando por essa transformação até a pré-adolescência, que é quando ela já está ali mais conectada para essa próxima fase que vai ter, né, com a adolescência. Então, é lá para os 12, 13 anos, né? A puberdade, a gente fala que é normalmente a partir dos 14, 15 anos, né? Varia um pouco de criança para criança, mas geralmente é dentro dessa fase. Sim, Né? e a gente vê adiantando essa idade da puberdade justamente por falta de hábitos saudáveis. Sim, e de excesso de estimulação. Exato. Muitas crianças estão se antecipando aí nessa puberdade de 14, tá vindo para 12, tá vindo para 11 anos, crianças que já estão assim, fora do contexto para a sua idade mesmo. E trazendo aqui para o sobrepeso, uma criança que está com 11, 12 anos, que está acima do peso, aqui já é importante, né? A gente começar a criar essa consciência de que estar acima do peso não é bom, né? Porque
pegando essa criança que não teve esse contexto anterior, tá? Pegando uma criança que a mãe descobriu agora que faz mal, que quer tirar essa criança do sobrepeso, ela tá aí com 12, 13 anos, o que fazer com essa construção passada? Aí agora com essa criança, cheguei agora, não tinha essa informação, não construí esses hábitos, então agora a gente tem que ensinar para essa criança como construir bons hábitos, que esses hábitos eles são importantes. Mas, mais uma vez, isso precisa também vir do adulto. E começa na comunicação. Começa na comunicação. Gentileza, empatia. Com gentileza, exatamente, com firmeza, gentileza, mas a gente não pode deixar de lado de que o adulto, ele é o principal responsável por todo esse processo. E ele tem que trazer esse processo para si. Então, e se autorresponsabilizar de falar mesmo, eu vou fazer o que tem que ser feito, você é minha filha, você tem só 12 anos, só 13 anos, por mais que essa criança já seja autônoma, né? Não é já tem, é só tem. Né? A gente tem, e eu me pego, muitas vezes uma situação que acontece aqui em casa, eu falo, mas fica aqui, ó, do tipo, você já tem. Não é já tem, você só tem 8 anos, você só tem 7. Né? Eles ainda assim estão aprendendo, estão crescendo, estão amadurecendo. Então, para essa criança que não foi feito esse primeiro setênio, que ela não vivenciou esse primeiro setênio dentro dessa forma como a gente estava falando, como é que a gente faz essa transformação agora? Ainda assim, eu falo que é para si, por quê? Porque enquanto o adulto ele agir diferente de como ele fala, esse pré-adolescente, principalmente, né? Essa criança do segundo setênio, ela não vai acreditar que aquilo é real. E se chegar no adolescente, é pior ainda. É pior ainda. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, se essa criança que está acima do peso, ela não sabe que está precisando emagrecer, não tem essa consciência, mas a mãe criou agora, descobriu essa consciência, e aí a mãe manda para uma terapia, por exemplo. Você acha que funciona? Você acha que a criança vai conseguir sozinha chegar nesse processo de entender ou não? Ela por si só, ela consegue chegar nesse entendimento e trabalhar internamente. Agora, se a família, se a casa não mudar... Essa criança não muda. Não muda, porque quem faz a compra do mês? Quem deixa o ambiente adequado, né? Exatamente, por isso que a gente fala sobre responsabilidade. Não é a criança que escolhe, ou o pré-adolescente, não é ele que escolhe o horário que ele dorme. Sim. Não é ele que escolhe aquilo que ele come. Quem deu liberdade, né? Exatamente. Quando eu falo não vai escolher aquilo que ele come, é por quê? Porque quem faz o prato, quem faz a compra, quem vai no mercado, quem compra o alimento que está dentro de casa, é a mãe. É o pai, é a mãe. Uhum. Então, ou que faça a lista para criança, porque às vezes a gente tem situações, né, de famílias que às vezes o adolescente, de repente, pode até ir no mercado, etc, e tal, e fazer a compra, mas ele não faz com o dinheiro dele. Ele está fazendo com o dinheiro do pai, com o dinheiro da mãe, com o cartão do pai, com o cartão da mãe. E aqui vem a consciência da mãe, né, de ensinar. Ó, estamos aprendendo sobre alimentação, entendi que a gente precisa ter um hábito melhor, uma vida saudável, vamos mudar algumas coisas. Essa comunicação de que algo está mudando é muito importante. Agora, quando a gente fala sobre você fazer isso sem trauma, né? De você fazer isso com gentileza, como é que eu conduziria? Né? Eu traria para essa consciência desse adolescente, olha, a partir de agora, a gente vai construir hábitos saudáveis aqui em casa, porque isso vai fazer bem para a gente, vai fazer bem para a nossa saúde, a gente vai ter mais disposição, vamos dormir melhor, vamos ficar menos doentes, enfim. Então, não é sobre, você não, ainda assim... Não é sobre tirar o número da balança. Exatamente, porque daí a gente está indo muito para essa questão do rótulo. É claro que aqui na nossa comunicação, né, para explicar, a gente está falando sobre emagrecimento, mas o emagrecimento, ele é a consequência da mudança e construção dos hábitos. Isso. Ele não é o objetivo principal. Né? Não sei ele nem é um brinde para quem faz o que tem que ser. Exatamente.
exatamente. É o pacotinho que vem junto. Exato. Mas é uma consequência mesmo, porque na verdade a gente está falando aqui sobre construção de hábitos, a gente está falando sobre saúde, a gente não está falando sobre senso estético, propriamente dito, né? E apesar de que ainda assim a gente trabalha essa questão do senso estético, né? E o que acontece é que, principalmente quando a gente pega essa criança que ela é super estimulada, que ela tem acesso a eletrônicos e que ela tem acesso à internet e que ela tem acesso à televisão sem jornal, novela, filmes. Exatamente. O que ela vai ver ali? Estética. Exatamente. E não é ninguém falando de dentro de casa, né? Exatamente. E aí, se você pega ainda para um pré-adolescente que vai para a escola, e aí você tem a escola, e aí as crianças falam, os adolescentes falam. Então, se a gente não trabalha isso dentro de casa, essa comunicação e esse universo dentro de casa, essa criança ela vai receber esse estímulo lá fora, e aí ela que vai criar esse senso estético e ela vai se observar e ela vai se questionar, porque nesse segundo setênio ela vai olhar e ela vai falar assim, ela já começa a perceber, porque no segundo setênio a gente tem a questão do mundo é belo. Sim. No primeiro setênio o mundo é bom, no segundo setênio o mundo é belo. Então, é importante a gente apresentar, a gente até fez no podcast do feminino, onde a gente falou sobre essa coisa da mesa pronta, da mesa posta, né? De você valorizar a forma que você apresenta os alimentos. Então, é importante a gente fazer essa apresentação do mundo para essa criança. Então, aí ela vai olhar, quando ela está sendo estimulada e jogada dentro desse universo, e ela vai criar essa comparação, porque ela vai ver aquilo é belo, e ela vai olhar para o espelho e ela vai criar esse senso. De repente, ela pode olhar e não seja o incômodo dela essa questão do gordo, de estar acima do peso. Magro, não é isso que vai trazer esse de repente para ela isso pode não acontecer Sim, geralmente isso vem de outra pessoa. Essa informação vem do outro, e principalmente de dentro da própria casa, onde a própria mãe e o próprio pai fala: você tá gorda, você tá acima do peso, né? E aí ela vai olhar para o espelho e vai realmente ver, mas ela não vai entender o porquê que ela estava assim. Da onde veio isso? Quem construiu isso? Não foi eu que fiz assim. Eu não queria isso para mim. Os rótulos, eles são assim, eu tenho são os traumas. São os traumas. Eles criam traumas. E a gente, como educador, nós pais, temos que ser os primeiros a termos esse cuidado no momento em que a gente se comunica com a nossa criança, com o nosso adolescente, para não trazer esse rótulo. Tá tudo bem se você pensa. Porque a gente olha, a gente vai olhar e a gente vai falar, isso não tá bonito. Isso tá feio, isso tá ridículo, isso tá gordo. Você vai sentir isso e você vai pensar isso. Tá tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente está falando sobre educação, quando a gente joga para essa criança, você é preguiçoso, você ansiosa, compulsiva. Pronto, você criou, quando você fala, você cria aquilo na cabeça daquela criança. Você materializa, exatamente. E aí vem os traumas. E aí começam os traumas, aí ela vai olhar para o espelho e vai falar, eu sou gorda, eu sou preguiçoso, eu não presto para nada, porque eu não faço nada direito, vivo cansada. E aí como é que você encoraja depois essa criança a fazer diferente? Se você já colocou ela dentro de uma caixinha com estereótipos ali, tá lá marcado já. Então, é importante a gente ter este cuidado na comunicação. Não é sobre o que você pensa, mas assim o que você comunica. Porque nem tudo só para deixar claro, só para deixar claro para qualquer mãe que já tenha
esses rótulos, né? Para qualquer mãe que já tem essa criança dentro dessa caixinha, dá para mudar, dá para Dá. transferir, dá para fazer diferente, basta começar. E eu digo mais, por que não? Dependendo a partir de com essa criança do segundo setênio principalmente, você já pode virar para essa criança e falar assim: eu errei. Assumir, Se né? ponha, se Me ponha nesse lugar desculpa. vulnerável e fala: olha, eu errei, eu não deveria ter falado com você daquela maneira e ter te chamado assim, assim, Você é assado, porque a linda, gente não fala. maravilhosa. Uhum. Exatamente. A gente não fala com as pessoas desse jeito. É. A gente Você já não está fala com as ensinando pessoas outro tipo de atitude aqui, valores de vida. ainda além de tudo, do sobrepeso. Exatamente. Através do seu reconhecimento, da sua auto-observação, da sua transformação e da sua vulnerabilidade, você está ensinando para sua criança valores de vida. Sim. Então, quando a gente reconhece o nosso erro, porque às vezes a gente se pega num dia onde a gente está com a cabeça mais quente e a gente vai Acaba errar e a falando. gente vai falar aquilo que não deve, Realidade, né? porque a vida porque de fato acontece, né? Não é sempre que a gente, eu falo que às vezes a vida toma posse da gente quando a gente vê a gente já está fazendo e tá tudo bem. Agora você tem o conhecimento, porque agora você já ouviu isso aqui e aí você vai virar para essa sua criança, vai chamar ela e vai falar: filha, eu não deveria ter falado com você desse jeito. Eu sinto muito. Não é isso que eu penso sobre você. E reconhece o seu erro, e reconhece que você vai mudar, reconhece o seu esforço e valoriza o esforço que essa criança está fazendo no E processo dela. comece as ações, né? Exatamente. É muito importante a gente ter esse reconhecimento dentro desse processo. Uhum. Essa vulnerabilidade, a gente reconhecer o nosso erro e a gente mostrar para essa criança que a gente também erra, principalmente para esse segundo setênio, é muito importante. Porque ele já questiona, né? Ele já Sim. vai começar a falar assim, principalmente depois dos 9 anos que passa o Rubicão, ele vai virar e falar assim: mas você não está fazendo isso? Por que, que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aqui em casa já Ou me se faz questionam. durante a semana, sabe que quebra o protocolo no final de semana, a criança só fica esperando o final de semana, porque ela sabe que vai acontecer de novo, que ela vai tomar o refrigerante dela, Exatamente. que ela vai comer tudo que ela quiser, Exatamente. porque O Guigui que está nessa fase aí dos 9 anos, né, passando por esse Rubicão, ele fala assim: por que, que você fala para mim que eu não posso falar desse jeito com você, mas você fala? é, E aí ele tá errado? Não tá. Se eu não, falo para ele que ele não pode falar com as pessoas daquela maneira, porque aquilo não é respeitoso, e aí eu me altero, grito com ele, falo de um jeito que eu falo que ele não pode, ele vai me questionar e ele não tá errado em questionar. porque não Então é aí quando você congruente, né? exatamente. Então, a gente tem que ser congruência é a palavra, a gente tem que ser congruente desde o início. E aí, quando você está falando de construção de hábitos, então eu falo para minha criança que ela não pode tomar refrigerante, mas eu vou lá e tomo. É. Na frente dela. Falo que não pode assistir TV à noite, vou lá e assisto. A televisão é controversa. Não, na frente da Porque, criança, eu digo, tipo, sim, tira a criança do assim, ambiente porque a mamãe vai assistir TV, mas você não pode. Existe isso. eu falo aqui, que nem eles me questionam, eles falam: mas por que, que a gente não pode assistir e vocês podem? E aí eu falo: mas a gente tem um horário para assistir também. Uhum. Né? Por quê? Mas eu já sou um adulto, eu já sei, tenho responsabilidade sobre aquilo que estou assistindo, já tenho discernimento do que é certo e errado. Agora, a criança, ela ainda não tem Você é sincera com discernimento, a ela está criança. criando, exatamente. Ela ainda está aprendendo. A questão dos eletrônicos, ela é muito sensível, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente não consegue ter controle ao tipo de exposição que ela está tendo, principalmente se você vai para um YouTube da vida, Não, piorou. YouTube de criança tá pior que o de YouTube de criança. adulto. Exatamente. Ou É redes sociais. consumismo, é o tempo todo abrindo coisa, ganhando coisa, comendo coisas. É muita informação visual, é muito tudo pode, você consegue. E não é assim, gente. Tudo tem que vir devagar, com trabalho e E consciência, né? exatamente. E mesmo quando você vai para um Netflix, quando você vai para Pra Disney. para Disney, qualquer coisa parecida, ainda assim você tem que ter um cuidado com o tipo de comunicação e o tipo de informação que ela está sendo exposta.
Então, você Uhum. pega, por exemplo, uma criança de primeiro setênio assistindo desenho de luta, de guerra, onde tem uma Um monte de arma, um comunicação. monte de briga, mata um, mata o outro. Lembra que o mundo é bom? Uhum. Vai ser bom Entendeu? matar, vai ser bom se jogar do prédio. É o que você está construindo, é o que ele está construindo como referência, além do excesso de informação. Então, é Sim. sobre isso. Eles ainda não estão maduros o suficiente para conseguir fazer essa, É. E é essa científico, né, Fer, seleção, todo né? esse Isso. contexto. É Não é verdade. ladainha, não é coisa Não estou de. inventando nada. É, exatamente. É Hoje em dia neurociência. já tá todo mundo sabendo sobre isso. É, Basta fazer realmente dentro de casa exatamente. aquela ação. Vou transformar a próxima geração, porque E muito se vê a nossa geração falar, ah, estamos vivos, não tenho problema nenhum. cresci apanhando e tô aqui sem trauma. Isso, Mentira. isso. Mas é outra Mentira. vida, outro É, conhecimento. A gente exatamente. tem que evoluir junto com isso, né? Com a evolução do mundo, a gente vai Exatamente. evoluindo junto e, ao mesmo tempo, as próximas gerações vão sendo melhores, né? Exatamente. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa, assim, isso é fato. Isso. E Até assim, sobre essa palavra de normalizar, tá muito comum se normalizar a obesidade. Tá, exatamente. está normal ser obeso hoje em dia. E na verdade não é, né? É uma sociedade aí que não consegue realmente fazer o que tem que ser feito e está normalizando isso para que ela não se culpe, né? Então não é normal, por quê? Porque a obesidade é uma doença, né? Uhum, Já até o Ministério da sim, Saúde já declarou que a obesidade é uma epidemia, não tem controle mais. Eles não têm controle mais da obesidade. Eles não têm nem números para saber o tanto de gente que já está acima do peso e o pior, as crianças acima do peso, né? Então, quando eu falo que a obesidade infantil não é sobre estética, é sobre isso, é sobre doença, é uma doença que vai gerar outras doenças e o pior é que ela é uma doença silenciosa, ela é uma doença uhum, leve, que vem aos poucos, grama por grama, depois quilo por quilo. com Depois essa certeza. criança vai estar num extremo aí de 20, 30, 40 quilos acima do peso, e aí vai vir os problemas físicos, emocionais, mentais. Então, o nosso discurso aqui é realmente para a saúde da criança, para a saúde da mãe, para ter uma criança saudável. É. Eu acho que a gente conseguiu trazer esse contexto aqui em relação à idade, E, resumindo, do meu ponto de mas vista. eu queria só Pode falar. fazer falar sobre o terceiro setênio antes, Bi, Nossa, porque terceiro setênio a gente já está pegando esse adolescente, né? Porque ele é dos 14 até os 21 anos. Então, além de toda uma transformação fisiológica, né, que ele passa, né? Porque é quando você tem exato. É outro corpo. outro corpo, você tem hormônios ali mesmo que estão sendo produzidos e tal, então tem um querer muito grande, né, e tudo mais. Esse adolescente, porque não é agora sim não é mais criança, né? Para Sim. os pais serão eternos crianças, mas enfim, já são adolescentes, eles já vivem, o mundo é verdadeiro. Então, aqui mais do que nunca, eles vão questionar. Eles querem a verdade. Eles querem a verdade. Então, aqui mais do que nunca, os pais são os principais. Assim, se o pai já era o principal responsável no primeiro e aumentou essa responsabilidade no segundo, quem dirá nesse terceiro setênio de tomar a ação, Uhum. a sua mudança, a sua transformação para a consistência do processo. Sim. Porque aqui, mais do que nunca, ele vai questionar e ele vai falar na sua cara que você não faz, eu não vou fazer e pronto. Ponto, acabou. Pronto, acabou. E aí ele vai normalizar, Bianca, como você Uhum. bem colocou. Por quê? Porque meu pai não O faz, minha adulto mãe não não faz. consegue, então vamos Exatamente. normalizar para minha criança não ficar com Exatamente. traumas, E né? eles são pequenos juízes, juízes Uhum. da verdade, né? A gente Uhum. brinca muito com esse termo, são juízes da verdade. Então ele vai falar assim, vai olhar, você vai apresentar para ele uma coisa que você não faz e uma outra coisa que você faz.
Ele vai olhar para isso, vai olhar para aquilo, ele vai julgar, porque ele começa a fazer esse julgamento. E aí, sabe, todo aquele processo de julgamento que a gente fez lá atrás, é ele que vai fazer agora com você. Isso, e nele mesmo, né? E nele mesmo, exatamente. Então, assim, acho que para fechar essa questão do terceiro setênio, é esse olhar. Sim, então, o que está por trás de todo o processo é que nós adultos, exatamente, seja verdadeiro. Se tem que é falar que nós sobre adultos o temos peso, que vamos falar sobre o peso, vamos falar o porquê tirar esse peso, vamos falar o porquê do processo de entrar, sem né, nessa rótulos. construção, sem rótulos, sendo Sem verdadeiros. rótulo. É você Exatamente. falar a verdade. Então, aqui para esse terceiro setênio, você conceitualmente consegue trazer essa realidade. Então, você conceitualmente, porque ele já consegue lidar com esses conceitos mais prontos, porque ele já passou por esse processo. Então, aqui você consegue mostrar para ele, com dados mais sensíveis, a importância de você transformar a sua alimentação, mas não por uma questão estética. Não por uma questão do emagrecer, eu preciso porque eu preciso ser magro. Não, não é sobre ser magro ou sobre ser gordo, é sobre ser saudável. Porque é essa a verdade que tem a que ser trazida. A consequência é o emagrecimento, né? Exatamente. Legal. Só para resumir, então, não tem idade para a gente falar para a criança sobre emagrecimento. Não tem idade, tem os setênios que você vem construindo, depois, aos poucos, vai criando essa consciência. E eu acho que você foi muito clara, Fer. Muito obrigada mais uma vez por esse compartilhamento incrível que você sempre traz. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui. E deixa o seu curtir no nosso vídeo, deixa a sua mensagem, qualquer dúvida, qualquer informação, a sua opinião também é sempre muito válida para nós, para a gente também conseguir conversar com você, tá? Deixa tudo aqui para a gente escritinho aqui nos comentários que a gente responde. E é isso, a gente se vê na semana que vem com mais conteúdo. É sempre muito bom estar aqui e compartilhar todo esse conhecimento, porque é isso que vai transformar a vida das nossas crianças para que eles sejam adultos responsáveis. Exatamente. Obrigada, Fer. Até o próximo vídeo. Até.